Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui de volta com mais 5 minutos de café, palavra e oração e com um tema interessante que é o que falta pode ser o mais importante. E hoje vamos ler aqui o Evangelho de Marcos 10, versículo 17, a parte A, que diz assim: Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele. Bem, a primeira qualidade que este homem tem, eu disse para vocês que avaliando este homem, fazendo uma avaliação humana deste homem, nós vamos perceber que ele tem três qualidades que todo servo de Deus precisa ter. E esta primeira qualidade que nós identificamos aqui, que é respeito e submissão. Talvez você pergunte, pastor, por que se ajoelhar diante de Jesus significa respeito e submissão? Bem, queridos, para muita gente isso não significa nada, mas na cultura judaica, a gente precisa entender daquela época principalmente, que nenhum judeu se ajoelhava diante de uma pessoa aparentemente comum. Eles não faziam isso. Eles só se prostravam, eles só se ajoelhavam diante de uma pessoa num ato, num sinal de respeito e submissão, quando esta pessoa era o rei. E era necessário que quem se aproximasse do rei se ajoelhasse diante dele, porque mostrava não apenas respeito pelo reinado, como ao mesmo tempo a pessoa que se ajoelhava dizia: olha, eu sou teu servo, estou colocando na condição de submissão, o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço, eu estou sob as suas ordens. Por isso que quando um judeu estava diante de outra pessoa comum, jamais ele se ajoelharia, porque ele estaria dando esta informação. Então, quando este homem se ajoelha diante de Jesus, o seu ato de se ajoelhar era o mesmo ato de se ajoelhar diante de um rei. Perceba que este homem aqui não era uma pessoa simples, não era uma pessoa comum, não era uma pessoa sem cultura, não era uma pessoa que não tinha envolvimento na sociedade ou na comunidade judaica. Não, este homem era importante. Até mesmo porque a maior parte da sociedade judaica naquele período era muito pobre. E este homem, a palavra mostra para a gente que ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades. E uma pessoa, para ter muitas propriedades, não ia se ajoelhar diante de qualquer pessoa. Mas quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele está aqui dentro desse contexto, reconhecendo que Jesus, ele tinha duas condições para que alguém pudesse se ajoelhar. Primeiro, ele tinha autoridade espiritual. E segundo, ele reconhece em Jesus o poder de Deus na vida dele. Por isso ele corre, perceba que o texto diz correndo. Ele não caminha lentamente, ele não vai vagarosamente, ele não vai a passos curtos e lentos. Não é isso, ele corre na direção de Jesus, ele se joga diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. E esta qualidade, queridos, de respeito e submissão que este homem mostra para a gente, eu posso dizer para vocês que é exatamente as qualidades de um servo de Deus nos dias atuais, porque poucas pessoas se colocam na condição de submissão e de respeito a Jesus. Quantas pessoas até brincam com o nome de Jesus, faz piadas com o nome de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, não têm respeito na casa do Senhor, não são submissos às autoridades espirituais que Deus colocou ali para tomar conta das suas vidas, para cuidar deles. Quantas pessoas não são submissas mais às autoridades espirituais? Então entenda uma coisa, este homem aqui, ele tem esta qualidade que eu acho ela interessante, a qualidade que um servo de Deus precisa ter. Primeiro, respeito.
A gente precisa respeitar o nome do Senhor, respeitar o Evangelho, respeitar a Igreja de Cristo. Segundo, nós precisamos seguir o exemplo desse homem e sermos submissos às nossas autoridades espirituais, porque elas foram levantadas por Deus. E quando você respeita o seu pastor, o seu líder espiritual, você está respeitando a Jesus e as Escrituras. Você percebe que este homem tem essa qualidade, a primeira qualidade que a gente enxerga nele é respeito e submissão. Que a gente possa guardar isso em nosso coração e, se faltar isso em nós, que a gente possa copiar deste homem. Por isso, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abençoa tua filha, teu filho, que a gente possa copiar, trazer como exemplo para a nossa vida o que este homem apresenta para Jesus, respeito e submissão, em nome do Senhor, amém. Que Deus te abençoe. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe e, se Deus permitir, até amanhã, se Deus quiser.